2 Timóteo, capítulo de número 2 e o versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando observamos o ensino da palavra do Senhor, e Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz o seguinte: procura apresentar-te. Então notem que quem tem que desejar somos nós. Quem precisa reconhecer que que tem que aprender mais, que precisa crescer no conhecimento, somos nós. Então, quando você reconhece a sua pequenez e sabe que precisa desenvolver, logo você tem que procurar, estudar, caminhar para o conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que nos liberta é a palavra. É a palavra que nos traz luz para os nossos caminhos. O salmista disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos a cada dia procurar. Agora, vamos entender que hoje vocês estão concluindo um nível teológico, mas que não devem parar por aqui. Devem a cada dia procurar mais. Amém? Por quê? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Você pode fazer o curso básico, você pode fazer o médio, você pode fazer o bacharel, você pode fazer um doutorado, um mestrado, mas jamais você vai esgotar a Bíblia Sagrada. Cada dia que você lê o mesmo texto, Deus terá uma palavra para você naquele mesmo texto. Então, é uma fonte que jamais vai esgotar-se. E por isso nós precisamos entender que quando nós pensamos que sabemos alguma coisa, ainda precisamos saber muito mais. Quem está entendendo pode dizer amém? Sim. Então a orientação de Paulo é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Lamentável como nós temos e vivemos hoje uma geração de pessoas que não tem amor pela Bíblia. Uma geração que não lê as Escrituras. É tudo muito bom, tudo muito bonito. Nós temos telões, nós temos uma mídia na igreja, e tudo isso nos deixa tão acomodado que nem Bíblia nós andamos mais. A gente, na leitura bíblica, nós não abrimos as Escrituras, nós só acompanhamos pelos telões e achamos que está tudo bem. E eu quero dizer a vocês que quem não lê a Bíblia não tem conhecimento real de Deus, porque Deus se revela por meio das Escrituras. Amém? Por meio das Escrituras. Há dias atrás eu estive com alguns companheiros e eu fiz uma pergunta muito simples. Começaram a debater um pouquinho de teologia no carro. E eu fiz uma pergunta, e a pergunta foi: quantos livros tem na Bíblia? E por incrível que pareça, pelo menos 3 pastores não sabiam quantos livros tem na Bíblia. Quantos livros tem na Bíblia? Quantos livros no Antigo Testamento? Quantos livros no Novo Testamento? O que é um cânon sagrado? O que são livros sinóticos? O que são livros apócrifos? O que é período interbíblico? Tudo questões que qualquer cristão precisa saber. É lamentável quando uma testemunha de Jeová bate à nossa porta e alguém manda a criança dizer que não tem pai, que não tem mãe, porque você tem vergonha ou tem medo de debater ou confrontar por meio das Escrituras, por falta de conhecimento. Mas com certeza vocês estudaram uma matéria chamada bibliologia. E de Bíblia vocês já conhecem a sua divisão. Quantos anos passou para ser escrita? Quantos homens a escreveram? Com certeza vocês sabem isso de cor e salteado. Mas aprenderam também acerca de Deus, teologia,
teontologia. Aprenderam acerca de Cristo, a cristologia. Aprenderam acerca do Espírito Santo, a pneumatologia ou paracletologia. Automaticamente aprenderam sobre a Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, porque é uma palavra técnica da teologia. Mas a Bíblia é clara que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus é o princípio e o fim, que Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Deus não tem criação e nem criador, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é autoexistente por si mesmo. Jesus estava no princípio com o Pai. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus estava no início de todas as coisas. E a Bíblia diz, sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas quando Ele estava para ascender aos céus, Ele disse, não vos deixarei órfão, vos darei um outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, o Pai é onipotente, onisciente, onipresente. O Filho tem a mesma substância do Pai. E, portanto, os mesmos atributos do Pai são dados ao Filho, são dados ao Espírito Santo. Mas não cremos num triteísmo. Não acreditamos em 3 deuses. Acreditamos em um Deus, subdividido em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Na essência, Ele é Deus. Em pessoa, Ele é uma trindade, uma triunidade. Alguém crê assim, pode dizer amém? E, portanto, o monoteísmo nos dá o direito de acreditarmos numa trindade sem pecarmos contra ela, entendendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância, têm a mesma essência, sendo 3 pessoas que está conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. E é o Espírito Santo que nos fará lembrar todas as coisas. Amém, queridos? Mas o amor de Deus para conosco foi tão grande, foi tão singular, foi tão magnífico, que Ele deu seu único filho. Por quê? Porque todos nós falhamos. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua, mas o homem pecou. E com o pecado, o homem manchou essa imagem e semelhança e passou a ser imagem e semelhança do pecado, por causa da vida de promiscuidades e de erros. Mas através do amor de Deus, que nos deu a Jesus Cristo, todos nós fomos libertos, salvos. E salvação significa libertação. Salvo da penalidade do pecado. Salvos do poder do pecado. Salvos do juízo eterno. Porque o Senhor nos lavou pelo seu sangue. Mas essa mancha do pecado sobre nós foi retirada. Sabe por quê? Porque através de Cristo nós somos justificados. Diga comigo, justificados. O que é ser justificado? É ser inocentado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus foi a vida eterna por Cristo Jesus. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça divina. E pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus. Pode aplaudir ao Senhor pela tua salvação. Aleluia. Aleluia. Erramos o alvo, pecamos, transgredimos, falhamos, mas pelo amor do Senhor fomos alcançados, renovados, e a imagem de Deus voltou a nós por meio do fruto do Espírito. Aquele que está em Cristo, nova criatura, significa que ele tem o fruto do Espírito. Aquele que não está em Cristo tem as obras da carne. Mas a nossa salvação não é simplesmente para irmos para o céu. Ir para o céu é muito bom. Quem quer ir para o céu, diga amém. Mas ninguém quer morrer agora. Agora entenda que ir para o céu é algo maravilhoso, mas o primeiro propósito da nossa salvação
é sermos igreja. Porque a igreja é o agente continuador do ministério de Cristo aqui na terra. Jesus disse: fareis as obras que eu faço, não somente essa, mas maiores. Jesus tem 3 anos de ministério terreno, a igreja tem 2000 anos de ministério terreno. A igreja dá continuidade ao ministério de Cristo. A igreja proclama o reino de Deus. A igreja anuncia a vinda de Cristo. A igreja, ela trabalha contra o diabo, o pecado e o mundo, e anuncia ao mundo que Jesus é o único Salvador. A igreja, ela está dividida entre igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante é vocês, que amam a palavra, que estudam a palavra, que tiveram dificuldade de chegar até esse ponto final aqui, tiveram muitas dificuldades. Mas como igreja militante, vocês estão militando a boa milícia. Aqui nós temos a igreja visível. Podemos contar, podemos enumerar. Não sabemos quantos aqui fazem parte da igreja invisível. A igreja do arrebatamento, a noiva do Cordeiro. Mas eu sei que você é a igreja. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. E como igreja, nós damos continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. Mas dentro em muito breve, Cristo raiará nas nuvens dos céus. Quer o mundo queira, quer não queira. Quer o homem acredite ou não acredite. Quer o ateu reconheça ou não. Quer o crente esteja esperando ou não. Jesus voltará até as nuvens dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E subiremos ao encontro de Cristo nas nuvens dos céus. Entraremos nas mansões celestiais e reinaremos com Ele para toda a eternidade. Deixaremos de ser igreja militante e passaremos a ser a igreja triunfante, 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 porque triunfaremos para todos sempre. Quantos creem nisso, diga amém. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Simples. Em poucos minutos eu falei toda a teologia sistemática. Em poucos minutos eu falei para você da bibliologia, da teologia, da cristologia, da pneumatologia, da antropologia, da hamartiologia, da eclesiologia, da escatologia bíblica. Talvez eu pulei apenas a angelologia. Porém, entendam que uma coisa é receber um certificado, outra coisa é ser um teólogo. Eu estarei abrindo um núcleo daqui a alguns dias, e quando nós nos reunimos, um dos irmãos perguntou assim: e no final do curso eu posso ganhar um anel? Falei, pode. Tem um monte de bijuteria por aí. Pode. Mas uma coisa é você usar um anel, outra coisa é você ser teólogo. Uma coisa é você pegar um certificado, outra coisa é você ser chamado de teólogo. Mas entendam, a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Eu não sei se você pode ser chamado hoje de seminarista do curso médio em teologia, ou se você já pode ser reconhecido como teólogo. Talvez eu faça essa diferenciação, talvez o pastor Lenilberto saiba quem e quem, mas a igreja que está vendo vocês com esta beca, eles entendem que vocês agora sabem alguma coisa. E vocês têm obrigação de conhecer pelo menos as doutrinas básicas para defender esse texto sagrado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer em graça e conhecimento. Quero apenas concluir com um pensamento. Uma filosofia chinesa que diz: aquele que sabe e não sabe que sabe, é tolo. Aquele que sabe e finge que não sabe, é hipócrita. Aquele que sabe e sabe que sabe, é sábio. Reconheça o que Deus te deu, porque até aqui tem te ajudado o Senhor. Deus abençoe.